Olá, sou Charles Laveso e estou aqui em mais um vídeo para falar com você que tem acompanhado o meu trabalho e tem acompanhado essa série de vídeos que eu tenho postado aqui na minha página, aqui no meu canal do YouTube. E se você está curtindo, eu peço que você compartilhe, se você acha bom, se você acha viável, se você acha que tem valor, agrega valor, todos esses assuntos que a gente tem trazido aqui nesses últimos dias. Eu peço que você compartilhe esse vídeo, envie aos seus amigos. Tem tanta baboseira rodando pela internet, tem tantos vídeos inúteis rodando pelo WhatsApp, tem tanta coisa sem sentido, tomando o tempo das pessoas e distraindo as pessoas, e muitas vezes a gente deixa de compartilhar algo que agrega valor, algo que traz algum conteúdo de bom, que enriquece o caráter. Não que eu tenha o poder de enriquecer alguém, mas eu acredito piamente que experiências de vida sempre enriquecem as pessoas. Quando a gente compartilha nossas experiências, quando eu desfruto de alguém que compartilha a sua experiência, eu aprendo muito, eu cresço um pouquinho mais. E o que eu quero falar hoje para você aqui é a respeito de um conceito que eu tenho sobre aquilo que é concreto e visível, aquilo que é palpável, aquilo que está diante dos nossos olhos, e sobre aquilo que é abstrato, aquilo que não é tangível, aquilo que não é palpável, aquilo que não é visível para nós. Onde eu quero chegar com isso? Nós, seres humanos, não só nós, seres humanos, mas todos os seres, mas principalmente nós, os humanos, porque temos a consciência e a capacidade de raciocínio, né, que tem a capacidade de dizer eu, e tem a consciência de si mesmo, tem o costume, tem o hábito inerente da própria natureza de estabelecer conceitos sobre aquilo que se vê, antes de conhecer a essência daquilo que está sendo visto. Eu tenho algumas experiências que eu vivi e que com certeza você que possui algum tipo de deficiência física ou algum transtorno na sua personalidade, enfim, você com certeza já deve ter passado por isso. Normalmente quando eu conheço alguém, os primeiros contatos que eu tenho com a pessoa normalmente me deixam constrangidos. Por quê? Você percebe que a pessoa tem um cuidado meio excessivo com você, como se você não fosse normal. A pessoa sempre tem um certo medo que você se machuque, que você não consiga fazer as coisas que ela consegue. Por exemplo, já aconteceu de eu estar fazendo uma mudança na minha casa e ter alguns rapazes ajudando a carregar as coisas para o caminhão, e eram rapazes de uma empresa de mudança, ou seja, os caras não me conheciam, então eu estava ali ajudando também a pegar as coisas. De repente um entrou na sala, pegou a mesa, e era uma mesa que precisava pegar dos dois lados. Ele pegou, a hora que eu fui pegar do outro lado, ele falou, peraí, não pega ainda não, que eu vou chamar alguém para pegar. Eu falei, por quê? Você não tá aguentando? Ele falou, não, é para você. Eu falei, não, mas por mim eu posso pegar. Ele falou, não, espera aí. Ou seja, ele chamou alguém como se eu não fosse capaz de carregar. Eu sei que a pessoa não faz isso por mal, mas isso causa um mal-estar na gente, porque é como se a gente fosse inútil. É como se a gente se sentisse um nada. Você fala, poxa, por que eu não podia ter feito isso? Por que as pessoas julgam por aquilo que elas veem? E aí depois de um certo tempo de convivência, de conversa, de contato ali, que a pessoa vê o meu dia a dia, a pessoa vira pra mim e fala, rapaz, engraçado como que você faz tudo que as outras pessoas fazem, né? E eu penso, eu não entendi. O que tem de diferente entre eu e as outras pessoas? Isso é um conceito causado simplesmente pela aparência física. As pessoas estabelecem um conceito sobre você de acordo com aquilo que elas veem. E isso não está ligado somente a um problema, a uma deficiência física. Isso está ligado à roupa que você veste. Isso está ligado se você tem ou não tatuagem. Isso está ligado ao estilo de música que você ouve. Isso está ligado ao tipo de amizade que você tem. Isso está ligado ao bairro que você mora. Isso está ligado à cor da pele que você possui. Isso está ligado a uma série de fatores que fazem com que as pessoas estabelecem um pré-conceito a respeito daquilo que elas estão vendo, sem antes conhecer a essência daquilo que os seus olhos estão vendo. E eu percebia que ao longo do tempo as pessoas iam se acostumando comigo de tal maneira que elas
se esqueciam. Se esqueciam simplesmente que eu não tenho o braço. E aí ia carregar alguma coisa, falava, eu ia e carregava e a pessoa nem percebia. Depois que ela falava, nossa, eu pedi para você carregar e nem pensei. Mas não era para ter pensado. Porque é quando você pensa que você estabelece certos pré-conceitos que ferem a pessoa que está sendo vítima daquela exclusão, digamos assim, daquele cuidado excessivo. Então, eu preciso estabelecer aqui algumas coisas. Você, que é vítima disso, você tem que entender uma coisa. Você é muito mais do que isso que você parece ser. Você é muito mais do que isso que as pessoas veem. E você também, muitas vezes, é culpado pelas pessoas te tratarem como um coitado, porque você acaba se acomodando como um coitado e começa a ficar com dó de você mesmo. E eu acho que uma das coisas mais venenosas, perdão, uma das coisas mais prejudiciais para o seu crescimento, você que tem uma deficiência física, você que não aceita o peso que você tem, você que se sente muito magro, muito gordo, gago, você que se sente feio, você que se sente menos porque seu cabelo tá caindo, você tá ficando careca, sei lá, você que tem vergonha de usar óculos fundo de garrafa porque todo mundo vai zoar com você, você que tem vergonha de ser quem você é, você começa a se olhar como um coitado e você começa a ficar com dó de você. E aí começa a tua queda. Aí você começa a descer os degraus da sua integridade, da sua coragem, da sua vergonha na cara, da sua hombridade, porque você começa a ficar com dó de você mesmo. E olha, é o fim quando você começa a ficar com dó de você. Enquanto as pessoas que te veem têm dó de você, isso pode ser revertido a partir do momento que você começa a mostrar que através da sua convivência, através da sua coragem, através do seu exemplo, através do seu pensamento, através dos seus desejos, através dos seus sonhos, através das suas lutas, você pode mostrar, perdão, bati aqui no microfone, você pode mostrar que você é muito mais do que isso que ela está vendo. Agora, quando a pessoa fica com dó de você e você também fica com dó de você mesmo, você nunca vai sair do estado que você está. E aí você começa a dizer que está depressivo, aí você começa a se escorar em remédios, aí você começa a só querer ficar sozinho, você começa a ficar com vergonha de sair, você já não quer ter amigos porque você acha que os amigos te julgam. Não é porque os amigos te julgam, é porque você exala um sentimento que necessita de piedade. Você exala um comportamento que necessita de piedade. Então, veja bem, aquilo que você é, que não pode ser visto, que não pode ser tocado, que não pode ser apalpado, é muito mais excelente, muito maior do que aquilo que as pessoas veem. Eu sou muito mais do que isso que você está vendo. Eu sou muito mais do que um corpo. Eu sou muito mais do que um cabelo. Eu sou muito mais do que barba. Eu sou muito mais do que um braço que não tem. Eu sou muito mais do que um corpo gordo ou magro. Eu sou muito mais do que um nariz grande ou pequeno. Eu sou muito mais do que uma aparência que não é bela esteticamente segundo os padrões de beleza que a gente vive hoje. Eu sou muito mais do que isso. Então você tem que acreditar nisso, que você é muito mais. Não importa a sua classe social, não importa a cor da sua pele, não importa aquilo que você faz, aquilo que você sabe ou não fazer. Você tem que acreditar que você é muito mais do que aquilo que as pessoas veem. O preconceito das outras pessoas, eles começam a partir do comportamento que você carrega em si. E esse pré-conceito, ele pode ser transformado a partir do momento que a pessoa começa a conviver com você e começa a ver que você é uma pessoa que sonha, você é uma pessoa que tem sentimentos, você é uma pessoa que ama, você é uma pessoa que tem carinho pelas pessoas, você é uma pessoa que respeita o próximo, você é uma pessoa que tem fé, você é uma pessoa que luta, você é uma pessoa que acredita em dias melhores, você é uma pessoa que se sente bem com poucas coisas, ou seja, que você é rico, porque rico para mim não é aquele que possui muito, rico para mim é aquele que se alegra com pouco. Então, dorme com esse barulho, bota as suas barbas de molho e acredita que você é muito mais do que isso. Até o próximo vídeo. Valeu!